diz: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não me ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser santo, trato e piedade. Amados em Cristo Jesus, eu peço toda a sua atenção, para que possamos meditar nesses textos da Bíblia Sagrada. Até porque uma boa parte de nós estamos em silêncio, e se um só conversar, a voz sobressai, não tem jeito. E eu peço que você esteja atento, para que você não pense que eu sou mal educado. Porque se você não respeitar a palavra do Senhor, eu não tenho nenhum motivo para lhe respeitar. E o nosso propósito nesta noite aqui é glorificar a Deus e ministrarmos a sua santa e poderosa palavra. E nós temos convicção de que Deus está neste lugar, pois uma boa parte de todos nós já sentimos a presença dele. Eu quero pregar-lhes nesta noite, baseado neste tema: a mensagem não mudou. A mensagem não mudou. A mensagem não mudou. Amados que ouvem a palavra do Senhor Deus nesta noite, quem escreve é Pedro, e todos nós somos sabedores de que ele disse que era um homem muito simples. Nesta própria carta,
Ele diz lá no capítulo 3 e o versículo 16, falando de que muitas coisas que o apóstolo Paulo falou, ele achava de difícil compreensão, mas na simplicidade dele e da forma como Deus o usara, ele fala das mesmas coisas complexas que Paulo falou, de uma forma muito clara, nesses versículos em que lemos. Pois uma das coisas que Paulo fala com grande profundidade e que nós temos dificuldade de compreender é certamente com relação a muitas coisas que ele falou acerca do fim. E todos nós somos testemunhas de que nós estamos nos aproximando deste tempo final. A maioria dos hinos cantados nesta noite diz respeito exatamente a isso. Cantamos 509 dizendo que será tantos como a areia da praia reunidos naquele dia lá. Cantamos 525 dizendo que já refulge a glória do nosso Deus e nós estamos esperando esse dia. Cantamos também o hino de número 300, dizendo que está próximo a sua vida. Isso alegra o coração de crente, alegra o coração da igreja, porque nós estamos nos aproximando. E alguém ainda canta dizendo que nós estamos indo para um lugar onde é uma ditosa cidade e é um lugar muito lindo. E sabemos que todos nós só estamos aqui porque as cicatrizes que provam que ele morreu por toda a raça humana, e nós estamos inclusos nessa grande multidão. E até aqui nós temos aproveitado esta oportunidade. E o nosso desejo é encontrarmos mais pessoas que aproveitem tão grande oportunidade que é de entregar-se a Cristo e desfrutar de todos estes benefícios. Na simplicidade de Pedro, ele disse: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e ambos as quais desperto em exortação o vosso ânimo sincero. O apóstolo diz que é a segunda carta que ele está escrevendo, mas tanto na primeira quanto nesta, ele está falando do mesmo assunto para despertar os irmãos e para exortá-los a que permaneçam firmes. Pois certamente os dias em que viviam eram dias de perseguições e dias de dificuldade, pois assim a igreja crescia, embora que com problemas de perseguições, mas nada nunca barrou e jamais barrará a igreja de Cristo nessa terra. Enquanto o Senhor tiver um propósito para nós, nós continuaremos a avançar e o nome do Senhor será glorificado na vida daqueles a quem o Senhor tem escolhido. O apóstolo Paulo faz questão de dizer que ele está falando acerca do mesmo assunto, e se ele falava do mesmo assunto, nós não temos por que nos desviarmos deste assunto. Antes, queremos continuar ainda no mesmo, e é por isso que como tema trazemos: a mensagem não mudou. O apóstolo continua falando e dizendo: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. O apóstolo Pedro está dizendo que todos nós devemos permanecer lembrados de todas as palavras que foram ditas primeiramente. É verdade que as primeiras são as mesmas últimas, o que veio nas primeiras também vem nas últimas, mas ele está dizendo: se lembrem das primeiras, porque as primeiras são as últimas e elas haverão de continuar. Igreja do Senhor nosso Deus, os tempos passaram
e quando a coisa mudou na minha vida, mudou na sua, e vai mudando dia após dia, mas há algo que não muda no universo, e uma das coisas que são imutáveis é exatamente o Deus a quem nós servimos. Deus nunca mudou e Ele jamais mudará, conforme diz a sua santa e poderosa palavra. Daí uma necessidade de temermos e tremermos diante destas coisas, porque se o nosso Deus não muda e se a sua palavra não muda, nós também não temos o porquê mudarmos a mensagem. A mensagem é a mesma, porque o que vai salvar as pessoas não é uma mensagem diferente, mas é a mesma mensagem, movida pelo mesmo poder, debaixo da unção do mesmo Espírito, no mesmo método que começamos a oração e seguindo a mesma forma que nosso amado e Senhor Jesus Cristo nos tem ensinado até aqui. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, está dizendo que foram ditas pelos santos profetas. Não é de agora que a mensagem é a mesma, mas desde muito tempo. A Bíblia mostra que em Deuteronômio 30, versículo de número 19, Moisés já dizia que haviam apenas 2 caminhos naqueles dias, e que ele colocava diante de todo o povo aqueles 2 caminhos, mas colocando como testemunhas o céu e a terra, porque não havia algo tão significativo como céu e terra no sentido de presença, para que ele pudesse nomeá-los naquele dia. E como era algo que as pessoas poderiam ver, contemplar, ele dizia: todo o céu é testemunha, e também toda a terra é testemunha, de que coloco diante de vós 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Mas ele dá um conselho dizendo: escolham a vida para que possam viver. Não foi diferente apenas no Pentateuco, quando Moisés escrevera os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vemos Josué, aquele que dá seguimento ao ministério encerrado por Moisés. Ele coloca o povo diante de si e ele diz em Josué 24:15 a seguir, que o povo tivesse temor, que o povo obedecesse a Deus. E dizia Josué: porque eu já estou decidido, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, e vocês tomem a decisão que quiserem. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o velho Elias também, quando aparece no Carmelo, chamando o povo para uma decisão naqueles dias, ele disse no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18 e o versículo de número 21, ele dizia: se Baal é Deus, sirvam a Baal, mas se Jeová é Deus, então sirvam a Jeová. Elias naquele dia chamou o povo para um confronto, para saber de fato e de verdade quem era Deus em verdade naqueles dias. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu naqueles dias. E a Bíblia diz: e caiu fogo do Senhor
de forma que todo o povo se prostrou com o rosto em terra e clamava como que em um coral, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amada igreja do Senhor, nós vivemos dias onde temos visto a necessidade de todos nós, como servos e servas de Deus, como igreja de Cristo, despertarmos nestes dias para viver essa sinceridade com Deus. Como disse Pedro: desperta o vosso ânimo sincero, porque há uma necessidade de estarmos animados e vivermos de uma forma sincera, porque já vivemos dias onde as pessoas estão desanimadas por causa de muitas pessoas que têm escandalizado o Evangelho, e muitos deles até mesmo na mídia. E por causa disto, alguns que têm pouco ânimo, eles têm estado desanimados, e por aí vai. Já de muitos lhes faltam a sinceridade, sinceridade para viver o Evangelho, sinceridade para pregar o Evangelho, sinceridade para seguir as palavras de Cristo, porque as pessoas acham que o Evangelho de Cristo é algo que está fora de moda, é algo que já não é mais o suficiente para a sociedade que aí está, porque o povo tornou-se culto, o povo tornou-se sábio aparentemente, o povo buscou conhecimento, e eles acham que já não há mais necessidade de viver o Evangelho em sua pureza, como todos nós aprendemos. E daí se levantam igrejas e igrejolas por aí, onde as pessoas não querem se submeter ao genuíno Evangelho, ao Evangelho verdadeiro, onde não querem submeter-se à doutrina bíblica da palavra do Senhor nosso Deus, onde não querem obedecer o Evangelho em que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, e de repente eles se rebelam e saem daqui por querer viver uma vida de pecado e não querer se submeter a uma correção e uma disciplina para que possa ser corrigido e voltar como as coisas eram outrora. Eles querem viver uma vida desmantelada, querem viver uma vida sem Deus, querem viver uma vida de pecado, embora estejam dentro do templo, e Deus não quer isso para nós. Deus quer uma igreja santa, Deus quer uma igreja pura, Deus quer uma igreja sem mácula, Deus quer uma igreja diferente, para que quando a trombeta soar, nós possamos subir ao encontro do Senhor nos ares. E é esta a luta em que nós enfrentamos nesses dias. Mas o apóstolo está dizendo que estas palavras foram ditas primeiramente pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador. Observe que antes de ser o nosso Salvador, Ele quer ser o nosso Senhor, mas Ele só é Senhor daqueles que lhe obedecem os mandamentos. E como obedecer os mandamentos se não ler a Bíblia? E como obedecer os mandamentos se não tiver um contato com a palavra do Senhor nosso Deus? E como obedecer os mandamentos se não conhecer a Deus e o seu Santo Espírito? Uma vez que João diz em 1 de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 3, que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados, não são pesados porque nós o obedecemos por amor, não são pesados porque foi Ele que nos amou primeiro, não são pesados porque Ele nos conquistou, não são pesados porque nada vale
valíamos, mas Ele pagou um altíssimo preço na cruz do Calvário para nos resgatar lá da lama, para nos resgatar lá do lixo, para nos tirar de onde nós estávamos, a fim de que vivamos uma vida justa, uma vida piedosa e uma vida comprometida com o seu reino. A palavra do Senhor Deus diz: dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Assim como Moisés pregou e veio os mandamentos do Senhor, e todos os profetas advertiram, agora a Bíblia Sagrada mostra também os apóstolos dizendo a mesma coisa, pois a Bíblia diz em Atos 3:19 que é necessário que haja arrependimento, confissão e abandono de pecado, para que Deus perdoe os nossos pecados e venha sobre as nossas vidas um tempo de refrigério pela presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo de número 12, que não há outro nome que se nomeia pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para isto na Bíblia Sagrada, é aí que a nossa convicção aumenta, que a mensagem não mudou, a mensagem é a mesma. Quando nós olhamos para o texto sagrado nesta noite, está dizendo no versículo 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nós estamos, sem nenhuma sombra de dúvida, vivendo os últimos dias, pois o princípio dos últimos dias foi exatamente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando começa dizendo que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente como de um vento, que encheu toda a casa onde eles estavam reunidos, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Ali é o princípio dos últimos dias, pois o profeta Joel havia falado que nos últimos dias aconteceria algo à semelhança daquilo que veio como demonstração. Subentendemos pela Bíblia que desde aqueles dias em Atos dos Apóstolos até os dias atuais, nós estamos vivenciando os últimos dias da igreja na face da terra. E a Bíblia diz que haveriam de aparecer escarnecedores. E quantas pessoas não têm aparecido para escarnecer? Escarnecer da Bíblia, escarnecer da mensagem do Evangelho, escarnecer da igreja, escarnecer ou zombar da nossa fé. E o que se dizer ainda mais no Brasil, onde as escolas de samba, pelo menos uma vez por ano, em uma festa chamada Carnaval, tem ridicularizado o cristianismo,
A Bíblia, os cristãos e o Cristo dos cristãos, e as pessoas vão vendo isto com muita naturalidade e muita normalidade. Mas olha, se o que nós estamos vivenciando não é um chacoalhar de Deus sobre a face da terra, para que todos acordem para entender que Deus não está dormindo e nem está cochilando. Deus está acordado e Ele está em alto e sublime trono, e Ele governa sobre o universo. O Deus Todo-Poderoso está, como diz a sua santa palavra, no Salmos de número 103, 6 a seguir, que Ele se encurva no céu para ver o que acontece nos céus e embaixo na terra, e Ele está a visualizar todas estas coisas. É por esse motivo que nós lhe chamamos a atenção para que esteja atento, porque todos nós precisamos. O texto sagrado diz que viriam escarnecedores segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência é o desejo desenfreado de fazer o que desagrada a Deus. E veja se não são os dias em que nós estamos vivenciando, onde as pessoas acham poucos os males que já existem e se tornaram inventores de males, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos no capítulo de número 1, onde os dias que temos vivenciado são tão maus, onde um pai, avô, tio ou vizinho, uma pessoa muito próxima, consegue abusar de uma criança por uma, duas e uma dezenas e centenas de vezes, como se fosse algo muito natural, onde às vezes até a própria mãe tem o conhecimento da situação, mas ela diz que é normal, porque de fato ela também passou por aquele processo. Nós vivemos dias onde escarnecedores e homens cheios de concupiscência têm vivido uma vida cada vez mais distante de Deus. Mas a santa palavra do Senhor está dizendo que esses escarnecedores não se conformam somente com isso, eles ainda se aprofundam mais e começam a mexer no que eles não entendem e nem sabem, e acabam chegando em situações mais complicadas ainda. A Bíblia está dizendo no versículo de número 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha só como estamos escarnecedores nos dias atuais. E se você é crente de verdade e você professa a sua fé, por onde você anda? Porque como muita coisa mudou, tem gente que não tem coragem mais nem dizer que é crente. Na faculdade, tem gente que não tem mais coragem nem dizer que é crente. No trabalho, tem gente que não tem mais coragem de dizer nem que é crente. Até mesmo dentro da família, é como se fossem agentes secretos do Evangelho. E no Evangelho não pode haver estas coisas, porque Pedro disse em Atos 4,19, Atos 5, 28 e 29, que nós não podemos nos calar diante do que dizem as pessoas, porque para nós é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E quando Pedro diz que nós somos testemunhas, ele está dizendo de alguém que não pode se calar diante do que vê e diante do que ouve. Nós temos visto Deus fazer milagre, nós temos ouvido que Deus está fazendo milagre. Nós mesmos somos milagre na mão de Deus. Quantos de nós outrora estávamos no crack? Quantos de nós outrora estávamos na prostituição?
constituição. Quantos de nós outrora, essa hora, já estava distante dessa terra, já estava em delírio? Quantos de nós, e por muitas vezes, escapamos de acidentes terríveis, para que Deus nos conservasse, para que hoje estivéssemos aqui. Nós não temos como ser agentes secretos, nós somos a testemunha, e é de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e somos barulhentos, e somos labentos, porque somos pentecostais, e acreditamos no mover do poderoso Espírito de Jesus Cristo. A poderosa palavra de Deus diz que as pessoas duvidariam dizendo: aonde está a sua vinda? Pois desde que o mundo é mundo, continua da mesma forma. E quantas pessoas que me ouvem já não disseram isto? E quantas pessoas que me ouvem já não ouviram isto? Mas a palavra do Santo e bom Deus está dizendo no versículo 5: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existem céus e terra que foram tirados das águas, e no meio das águas subsistem somente um Deus poderoso, que governa o universo pela sua santa e poderosa palavra. Pois está escrito de que o que vemos não é criado daquilo que é aparente, mas todas as coisas foram criadas pela palavra do eterno Deus, e por esta mesma palavra elas estão sustentadas. Todos nós que aqui estamos, seja crente ou não, a tua e a minha vida também está sustentada pelo Deus deste universo, e Deus nos tem dado a oportunidade de outra vez ouvir a sua santa e poderosa palavra. A Bíblia Sagrada está nos dizendo nesta noite que todas estas coisas estão sustentadas pela palavra do Senhor Deus. E tudo quanto os céus e da terra foram tirados da água. E todos nós sabemos que tanto o nosso corpo quanto o planeta Terra é chamado de terra porque quer chamar, mas tem mais água do que terra, e é muito. E a Bíblia diz que todas as coisas vêm destas águas, e sobre estas águas estão sustentadas. Poderíamos dizer que é sustentada sobre o nada, mas há um Deus sustentando todas as coisas. E assim como a sua e a minha vida também está sustentada por esse santo e poderoso Deus de Israel. O versículo de número 6 diz: pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, nós estamos já vivenciando ao finalizar desses dias. E nos dias de Noé, por quanto tempo ficou sendo pregado o evangelho? Até que a arca fosse construída. E a Bíblia Sagrada diz que uma vez a arca sendo construída, Noé entrando dentro da arca com os seus familiares e os animais que quiseram, a Bíblia Sagrada diz em Gênesis 7,16 que Deus fechou a porta por fora. Tal qual os dias que nós estamos vivenciando, há uma porta aberta, pois Jesus disse em João 10:9: eu sou a porta. Há uma porta aberta para você, amigo e irmão, que ouve o evangelho nesta noite.
E não interessa o que você já fez, o que você viveu, a porta está aberta nesta noite. Mas a mesma porta que está aberta esta noite, chegará o momento que, como a porta da arca fechou, essa porta se fechará. E se você chegar depois que essa porta fechou, será tarde demais. É por esse motivo que hoje, em vários pontos da cidade, estamos em cultos tais quais este, a semelhança, para que Lago da Pedra acorde e lembre-se que o coronavírus não é o pior que pode acontecer. Porque coronavírus, tirando a vida de alguém que tem esperança do céu e está firme com Deus, ele terá vida eterna em Cristo. Mais uma vez, encontrando alguém que não tem esperança de vida eterna, viverá os piores momentos na eternidade. E o nosso propósito é de lhe despertar nesta noite, para que você entenda que você tem uma alma, e esta alma que há em você, e o Espírito que em você habita, é o que Deus almeja e deseja salvar. Porque ainda que eu e você morramos hoje e sejamos sepultados, chegará o dia em que todos ouviremos a voz do Senhor, e aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão para a vida, mas aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para a condenação eterna, e ressuscitarão com corpo, com alma e espírito. E o nosso propósito é de lhe advertir nesta noite, para que aquele dia não lhe pegue de surpresa. É por isso que a palavra do Senhor nos adverte, e o versículo de número 7 diz: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e perdição dos homens ímpios. A todos que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus, olha para cima, olha aí as nuvens, dá para ver alguma coisa? Olha para a terra, está aí a terra debaixo dos nossos pés. Todo esse negócio está entesourado, reservado pela palavra de um Deus, em que a sua palavra é poderosa, que tem poder de cumprimento próprio, e nenhuma das palavras que saem da boca do eterno Deus, elas voltam para ele vazia, mas elas prosperam para tudo quanto ela foi designada. Logo, a palavra do Senhor está sustentando todas essas coisas, mas daqui a pouco tudo vai se acabar. E a Bíblia Sagrada está nos dizendo que está reservado para o fogo, para o dia do juízo. Está chegando, está se aproximando esse dia, e você tem a oportunidade de escapar, se decidisse hoje por Cristo. A Bíblia Sagrada diz que tudo está aí. Olha, eu penso que Pedro não sabia disso por ser um homem muito simples, mas nós precisamos considerar que hidrogênio e oxigênio está aí no espaço, gases altamente inflamáveis, que embora a maior parte deste planeta tenha água, não há nada que impeça dele acabar com o fogo. Até porque quem prometeu foi Deus. E exatamente aqui se cumprirá cabalmente, em sua totalidade, Evangelho de João capítulo 1, 29, que diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tem enojado o mundo por causa das práticas pecaminosas que praticam-se aqui. E para que as coisas não fiquem da forma como estão, a Bíblia Sagrada diz que ele reservou o momento em que
haverá de purificar todas estas coisas com fogo. E é por isso que nós que cremos em Deus e em sua palavra, estamos a aguardar o dia maravilhoso de Cristo, tendo a certeza e convicção de que haverão novos céus e nova terra, porque isso aqui vai queimar tudo. E a palavra do Senhor nos adverte nesta noite, dizendo o seguinte: que tudo está aguardado para ser destruído com fogo até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Homens que vivem na impiedade, homens que vivem no pecado, homens que têm prazer em uma vida de pecaminosidade. A Bíblia Sagrada diz que tem um dia que está te aguardando. Você que às vezes pensa, e pensa tão alto, que chega a verbalizar: será que esse povo não tem o que fazer? O que nós temos que fazer é isto: é dizer, Jesus te ama e quer salvar a tua alma. Será que esse povo não tem outra ocupação? Temos inúmeras, mas essa é a mais importante: viver adorando, glorificando e pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no versículo de número 8: mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aquilo que acontece conosco, que nós queremos ver a resposta hoje, Deus espera o tempo que for necessário para resolver. Aquilo que acontece conosco, que nós achamos que demoraria muito tempo para ser resolvido, Deus resolve hoje. Até porque para Deus não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Isso é coisa para nós limitados. Para Deus, o tempo eterno está diante dele. Ele vê todas as coisas. Quando nós olhamos para isto na Bíblia Sagrada, nós vemos a necessidade que temos de estarmos mais perto de Deus e de nos voltarmos para o Senhor, porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O salmista no Salmo 84 ele dizia: mais vale um dia na tua casa do que em qualquer outra parte 1000. Você que ainda não é crente, se você entrar no meio dessa multidão e perguntar a qualquer pessoa que já é crente de verdade, se ele se arrependeu por ter tomado essa decisão, ele vai te dizer: não, eu estou arrependido porque eu demorei tomá-la. Mas por ter tomado essa decisão, não. A minha tristeza é porque eu não fui a primeira vez que eu vi. Eu demorei muito tempo. E você que está ouvindo, o que é que você vai esperar? O que é que você ainda vai aguardar? Se hoje pedirem a tua alma, o que tens preparado para quem será? A palavra do Senhor Deus diz no versículo de número 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ainda que os escarnecedores digam: cadê Deus que disse que voltaria? E desde que o mundo começou até hoje está do mesmo jeito, nada mudou. Tem calma. Um dia para o Deus a quem servimos é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor, ele é eterno. De eternidade a eternidade ele é. Mas isso que para você demora é a prova do amor dele por você. Veja o tamanho da sua ingratidão. Aquilo que para você é demora, é ele dizendo: é porque eu estou te esperando, é porque eu estou te aguardando. Talvez você esteja distante de Deus, distanciou-se da casa do Senhor, e ele está dizendo nesta noite: eu estou te aguardando, porque a mensagem não mudou. Talvez você está na igreja, mas fazendo de conta, não é nada de crente, e você sabe disto. Aí o Senhor está dizendo: eu estou aguardando você mudar.
Talvez você está na igreja, mas já está angustiado. Que hora esse pregador vai terminar esse negócio? Ou vontade de eu pecar e ele não acaba com esse negócio. Tem. E eles estão por aí. E ele está dizendo: eu estou esperando você mudar. Eu estou esperando um posicionamento seu. Eu quero que você tome vergonha na cara. Eu quero que você me sirva de verdade. Eu quero que você volte a orar pela madrugada. Eu quero que você volte a ler a minha palavra. Eu quero que você deseje o batismo no Espírito Santo. Eu quero que você deseje renovação. Eu quero que você deseje os dons espirituais. Eu quero ter uma comunhão especial contigo. Deus está guardando esse posicionamento da nossa parte. Deus está guardando esse posicionamento de nós. E a palavra do Senhor está dizendo: não tenha por tardia, pois ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Porque arrependimento não é derramar um pouquinho de lágrima em um culto festivo. Arrependimento não é ficar tristinho porque pecou outra vez e dizer: eu já peguei tanto que não tenho coragem nem de pegar na Bíblia. Já peguei tanto que não tenho coragem mais nem de ajoelhar para orar a Deus. Ô pastor, eu estou tão fraco que eu não tenho coragem nem de orar. E que crente é você? Que Daniel, no capítulo 8, já um ancião de mais de 80 anos, ele termina aquele capítulo frágil, trêmulo e doente, mediante as visões e revelações que ele tinha da parte de Deus, e o seu corpo não aguentava. Mas quando ele começa o capítulo 9, ele começa dizendo: eu fui ler a Bíblia e eu descobri na Bíblia que o tempo do cativeiro estava vindando, e eu fui orar e Deus ouviu a oração de Daniel. Que crentes somos nós que não queremos ler a Bíblia e orar? Deus está esperando que nós nos levantemos e leiamos a Bíblia e oremos. Pois a promessa de Deus não é tardia. E a Bíblia diz no versículo 10: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, ao qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E diz ainda mais: havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Amados que ouvem a palavra do Senhor nesta noite, o dia do juízo está perto. E de repente, se ele vier, e depois que os músicos terminarem de tocar, acharem que o trabalho deles terminou, e que eles poderão ficar conversando o culto todo, sem ouvir a mensagem do Evangelho, talvez sejam pegos de surpresa naquele dia. Há uma necessidade de estarmos atentos, porque aquele dia virá como ladrão, e o ladrão não avisa que hora chega. Ele chega e faz o que deve fazer. Mas quem tem essa esperança latente, ardente no coração, sabe que está perto. Quem tem essa esperança ardendo na alma, quando fala nisto se alegra.
E tem felicidade porque sabe que está chegando esse dia. E tem muita gente que sabe que está chegando esse dia. E ainda que esse dia não venha para todos nós, pode vir para mim hoje, ou pode vir para você. E como está a sua vida para com Deus? Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a vida a Cristo nessa noite? Está chegando o final. O dia do juízo está chegando, e a palavra do Senhor está dizendo que todas estas coisas que estão reservadas, elas se acabarão debaixo de fogo, será destruído. E se for hoje, como está a sua vida? E se for agora, como está você? E se for agora, como estamos nós diante de Deus? Meu tempo se foi. E eu estou convidando onde está a primeira pessoa que quer entregar a vida a Cristo Jesus nessa noite. Aonde está a primeira pessoa? Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Aonde está aquele povo barulhento? Aonde está alguém para Cristo? Venha nesta noite. Está chegando o dia e Deus está a te chamar. Eu penso que antes que chegue esse dia, Deus despertará alguém. E essa noite é noite de despertamento. Eu penso que antes que chegue esse dia, Deus vai levantar alguém para pregar a mesma mensagem. A mensagem não mudou. Se a pessoa te mudado, você já terminou de pregar, Silvio? Já! A mensagem é a mesma. O que tem que mudar somos nós. Não é uma nova mensagem, é a mesma mensagem. Quem muda são as pessoas. A mensagem não muda, ela é a mesma, porque Deus é o mesmo. Onde está a primeira pessoa para Cristo? Deus quer salvar você. Deus quer mudar você completamente. Quer mudar a sua vida, moldar e mudar você. E é só mediante a sua atitude. É só Ele que pode fazer isso. Tem alguém que deseja? Tem alguém que precisa? Tem alguém que quer? Não tem ninguém? Curve a sua cabeça. Pai eterno, nós louvamos ao Senhor nesta noite pela tua santa e poderosa palavra. Nós louvamos ao Senhor porque a tua mensagem não muda. Nós louvamos ao Senhor por aqueles que ouviram atentamente a tua palavra. E há pessoas aqui nesta noite necessitadas, mas a decisão é com elas. Tudo que nós podemos fazer é anunciar a tua palavra dentro do tempo que nos cabe. A nossa súplica ao Senhor nesta noite, ó Pai eterno, é que levantes um povo despertado para realizar a tua obra. E nós cremos que o Senhor há de levantar alguém para realizar a tua obra de uma forma especial nesses dias, ó Senhor.